Fala pessoal, tudo bem? Pessoal, surgiu uma notícia aí de última hora, né? Eu não sei se vocês sabem, o Trump, desde que ele assumiu a presidência dos Estados Unidos, ele está cumprindo aquilo que ele falou em campanha. Ele quer expulsar todos os imigrantes dos Estados Unidos, o maior número possível. Que bicho que vai dar isso, eu não sei. Provavelmente vai dar inflação e perda de serviços na América. Mas aí seria tema para um outro vídeo. O fato é que ele está botando o terror nos Estados Unidos. Só nessa primeira semaninha dele como presidente, eles estão expulsando em média 300 imigrantes ilegais por dia. E o Trump acha pouco, ele quer que seja no mínimo 700 imigrantes ilegais por dia. E ele está conseguindo de que forma, pessoal? Botando pressão. Ele falou que se alguém do sistema imigratório fizer corpo mole, passar pano para o imigrante, ou fingir que não viu o imigrante legal, essa pessoa vai ser demitida sumariamente, vai ser punida, porque está colaborando com uma prática ilegal. Só que segundo a CNN, eu vi uma reportagem hoje, não é só imigrante ilegal que ele está expulsando, não. Tem algumas pessoas que vieram até para o Brasil, inclusive, que não tinham nenhum processo contra elas, nenhuma queixa criminal, não tinha nada de errado. Ele simplesmente está querendo fazer uma limpeza nos Estados Unidos. Está botando para quebrar, põe no ônibus tal, e manda de volta para a terra deles. Inclusive ele está fazendo uma prática que lembra muito a do Bigodinho lá da Alemanha, que ele está incentivando as pessoas a denunciarem imigrantes ilegais. Por exemplo, de repente você tem um vizinho seu que é um mexicano que está ali ilegalmente nos Estados Unidos. Ou talvez até legalmente você não saiba. Então a pessoa liga para a imigração e denuncia. Ele está oferecendo até recompensa financeira para quem fizer isso. O que lembra o Bigodinho lá da Alemanha, né? Porque na época da Alemanha da Segunda Guerra, eles faziam isso. Os alemães podiam ter um vizinho judeu de 30 anos, que eram amigos, que nunca brigaram, nunca fizeram nada contra eles, talvez até tenham ajudado, mas aquela loucura toda, né, da Alemanha nazista fazia a pessoa pegar o telefone e denunciar. Olha, meu vizinho é judeu, vem aqui buscar ele. A Gestapo ia lá e pegava o judeu e levava a família toda para um campo de concentração. O Trump está fazendo parecido, só que ele estava andando de volta para os seus países por enquanto. Porque, segundo informações, ele pretende fazer tipo um campo de prisioneiros para deixar essas pessoas presas lá até ele conseguir deportar. Para elas nem ficarem nos Estados Unidos, ficarem na fronteira presas. O que é parecido também com campo de concentração, né, pessoal? E o que acontece? Muitas igrejas aqui no Brasil, elas têm filiais em Orlando. Por quê? Porque muito brasileiro foi para a Flórida, principalmente Orlando, ou cidades como Miami, que também é na Flórida, e cidades vizinhas, Tampa, que é a capital, etc. e tal. Então é comum muitos brasileiros, quando vão para a América, o destino favorito dos brasileiros é a Flórida, principalmente Orlando ou Miami em segundo lugar. Mas tem um monte de brasileiros lá. Parece até uma cidade latina, né? Clima quente e cheio de latinos. Alguns pastores observaram isso, né? Falaram, porra, tem tanto brasileiro nesse lugar, a gente pode tentar aumentar um pouquinho o nosso dízimo e oferta, né? E se a gente montasse uma filial da nossa igreja lá? Além da gente aumentar nosso dízimo e oferta, porque essas pessoas não têm uma igreja para poder ouvir a palavra, né, em português, só deve ter igreja protestante americana que fala inglês, a gente também vai receber dízimo em dólar, sendo que o dólar vale bem mais que o real. Então algumas igrejas começaram a fazer isso. Uma das pioneiras, que eu me lembro, é a do André Valadão, que é a igreja da Lagoinha. Ele tem uma igreja lá em Orlando. Essa igreja até teve uma vez que o Silvio Santos foi lá visitar, que o Silvio Santos ia sempre para Miami, né, Orlando e tal, que ele tinha casa lá na Flórida. Onde ele foi lá visitar essa igreja. Ele foi lá, conversou com o Valadão, foi muito simpático. E outro que também tem igrejas lá, no plural, na Flórida, é o pastor Silas Malafaia. O Malafaia deve ter tanto em Orlando quanto na Flórida, porque vira e mexe ele inaugura uma igreja nova lá. Tanto que semana passada, ele colocou no Twitter dele, nova inauguração em Orlando, Templo da Fé. O pastor Malafaia vai estar pessoalmente na inauguração da igreja, vem ouvir a palavra de Deus. Palavra de Deus que vocês sabem o que é, né? Enfim. Mas ele já abriu acho que umas 2 ou 3 igrejas lá na Flórida, o pastor Malafaia. Tudo dessa igreja Assembleia de Deus Vitória em Cristo. Só que esses brasileiros que vão lá para ouvir a palavra é porque eles não sabem inglês ainda, ou talvez não gostem de ouvir um sermão inteiro em inglês, talvez não entenderiam, porque linguagem bíblica é diferente de uma linguagem do dia a dia, que você está conversando, batendo um papo. Já a linguagem bíblica ela é mais coloquial, né? Aquela coisa, disser-me-ei onde ireis, né? Aquela coisa, parece o Michel Temer falando. Vós perguntar-me-á de onde estarei no futuro. Sabe aquele português bem coloquial? No inglês também. No inglês, se um brasileiro, mesmo se ele for fluente em inglês, se ele for numa igreja, ele vai ter dificuldade de entender esses termos que é da época de Shakespeare. As bíblias são assim, infelizmente. Eu sei porque eu tenho um canal de teologia. Então o que acontece? Os brasileiros iam para essas igrejas porque pelo menos eles tinham um lugarzinho em português para eles poderem praticar sua fé religiosa. Falar, que legal, vamos no culto, a gente vai ouvir a palavra, participa, toma ceia, dá o dízimo, etc. É legal, vira até um hábito social para esses brasileiros. Só que como o Trump está fazendo esse negócio de tirar os imigrantes de lá que nem um maluco, sabe, querendo limpar a América,
e limpar, quando eu me refiro a limpar etnicamente, o que acontece? Muitos desses brasileiros que estão lá, eles podem ser deportados. Porque o brasileiro às vezes vai para lá, ou paga um coiote, ou tenta cruzar uma fronteira, ou vai com visto de turista, depois quer trabalhar nos Estados Unidos, que não quer mais voltar para o Brasil, que fica encantado por lá. Então todos esses brasileiros, eles acabam se tornando ilegais. Aí eles ficam lá levando a vida, esperando que um dia eles consigam o green card, ou uma autorização legal para ficar lá. Até porque tem advogados lá que são especializados em imigração, essas coisas. Muitas vezes eles até conseguem um green card depois de um tempo. Pode levar alguns anos, mas muitos conseguem. Tem até um sorteio que eles participam lá, que se a pessoa é sorteada, a pessoa ganha o green card. Só que esse sorteio parece que demora até 10 anos para alguém conseguir ser sorteado. Mas são tentativas que eles fazem para poder conseguir a cidadania americana, para ficar morando nos Estados Unidos. Mas como o Trump está revendo tudo isso e ele não quer mais ficar dando benefício nem brecha, ele até interrompeu aquele programa que a pessoa do seu país podia aguardar uma autorização para trabalhar nos Estados Unidos, ele interrompeu também isso. Inclusive muitos iam para a América e ficavam aguardando lá. Ele cancelou esse programa aí do Biden. Então o Trump quer limpar todo mundo. Então muitos desses brasileiros que frequentam essas igrejas, eles vão acabar sendo deportados. E mesmo os que não forem deportados, eles podem seguir aquele efeito manada que já começou nos Estados Unidos, que é muitos imigrantes começar a fugir, tentar chegar no Canadá. Já tem vários vídeos na internet mostrando isso. Esses dias mostrou um vídeo de um cara que estava num posto de gasolina e ele filmou um caminhão de mudança. Parecia até brasileiro, tinha sofá, cadeira, essas coisas, tudo em cima de um caminhão que o cara estava seguindo rumo ao norte, dando a entender que por causa do Donald Trump, ele não quer ser deportado, ele já pegou a família dele e está tentando chegar no Canadá. Então isso está virando um efeito manada nos Estados Unidos. Tanto que eu já falei aqui para vocês em vídeo, que vários setores lá da América, nessa primeira semana do Donald Trump, eles amanheceram vazios. Setor de construção civil. Até vi um vídeo hoje que mostrou um prédio que está sendo feito na Califórnia, que só tinha 10 operários trabalhando, porque os outros, tudo fugiram com medo do Trump, dele deportar eles. O setor agrícola também está sofrendo lá com isso. Os americanos já não estão tendo ninguém para trabalhar no campo, porque os imigrantes, ó, não, eu vou ser deportado para o México, vou fugir para o Canadá. Então está acontecendo isso. E nessas igrejas, inevitavelmente, vai acontecer o mesmo também. Mesmo quem está ali legal, ou que o visto não expirou ainda, ou que a pessoa nem sabe se pode ser deportado ou não, pelo medo disso que já está acontecendo em massa, dele deportando as pessoas e jogando fora, muitas pessoas vão fugir dali. Umas vão ser deportadas mesmo, e outras vão querer dar no pé. Não, eu não vou ficar aqui em Miami não, cara, nem aqui em Orlando, eu vou tentar chegar lá no Canadá. O Canadá não tem isso. O Canadá é um país mais ameno. Então isso vai acontecer. Então todo esse investimento bilionário que essas igrejas fizeram para montar igrejas luxuosas nos Estados Unidos, para ganhar em dólar, sabe, para poder ter uma arrecadação até maior do que igrejas no Brasil, eles podem estar perdendo agora com isso. Tanto que o André Valadão ele é famoso, né, por ostentar, né? Ele gosta de usar roupas caras, de marca, Louis Vuitton, não sei o quê. Uma vez postaram ele numa loja dessa, acho que é Louis Vuitton mesmo, que ele estava lá comprando sapatos finíssimos. Ele usa relógios caros, Rolex, essas coisas. Então ele vai perder boa parte desse público. Se continuar do jeito que está indo aí o Laranjão, logo logo a igreja dele vai estar vazia. Porque ninguém vai querer se arriscar a ser deportado para ficar numa cidade que pode ter deportação. Inclusive a Flórida, o Trump vai pegar pesado na Flórida. Então esses pastores que nem o Valadão e o Malafaia, eles podem cair do cavalo. Não vão ganhar todos aqueles dólares que eles imaginavam. E sabe o que é mais irônico? É que tanto o Valadão quanto o Malafaia, eles são desse mesmo aspecto político que apoia o Trump, que é da extrema direita. Aqui no Brasil eles são apoiadores do Bolsonaro, que é aliado e do mesmo aspecto político que o Trump. E lá provavelmente eles devem ter recomendado até que fiéis da igreja que possam votar, ou que são inscritos para votar, que votassem no Trump. Enfim, acabaram dando um tiro do pé, porque agora com essa política ostensiva e extremamente agressiva do Trump, muita gente vai sair dali, principalmente esses brasileiros que são os fiéis da igreja deles. No primeiro mandato do Trump, que ele não era tão agressivo assim, já teve vários casos de pessoas fugindo. Eu lembro até de 2 africanos que eles estavam tentando chegar no Canadá a pé, que eles perderam os dedos das mãos e do pé, tiveram que amputar, porque deu hipotermia, porque congelou, é neve, aquelas fronteiras geladas de neve, mas eles estavam com medo do Donald Trump deportar eles para a África de novo. Imagina agora que o Trump voltou com sangue nos olhos, pior do que no primeiro mandato dele. Até a foto dele de presidente ele fez diferente, né? No primeiro mandato ele tirou uma foto assim, sorrindo. Nesse segundo ele tirou uma foto assim, né? Sisudo, como que quer dizer, eu vou foder com todo mundo agora porque vocês fizeram perder a outra eleição. Então, tá perigoso, pessoal. Essas igrejas aí que abriram lá, montaram filiais lá para tentar ganhar mais dinheiro em dólar, agora elas estão vendo o próprio tiro no pé que elas deram. Porque logo, logo, mesmo se eles forem legal, tipo Malafaia ou Valadão, legal que eu digo assim, tá legalmente nos Estados Unidos, e os fiéis deles?
Para quem que eles vão pregar o evangelho agora? Para os americanos? Não, eles não sabem falar uma palavra em inglês. O Valadão talvez até saiba, porque ele já mora lá, né? Com a família. Agora o Malafaia, acho difícil. Enfim, deram um tiro no pé. Como diz aquele ditado, há males que vem para bem, né? Pelo menos para isso, a volta do Trump serviu. Quem gostou do vídeo, pessoal, já sabe, né? Dá um like aí, ativa o medito sininho, comente qual é a sua opinião, que é muito importante, compartilhe nas suas redes sociais, nos seus grupos, para as pessoas entenderem, tá bom? Muito obrigado a todos aí que assistiram, até a próxima.